Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Povo de Deus. Hoje é uma quinta-feira, hoje nós estamos no dia 3/7 e nós estamos no 23º dia do propósito, 52 dias de oração. Todos os dias tem um propósito, e esse propósito está em Neemias capítulo 6, verso 8 e 9, mas tudo acontece no verso 7, quando Neemias é afrontado com uma carta mentirosa. É isso que o inimigo faz, trazer mentiras, trazer uma forma de dúvidas. E nisto, no verso 8, ele diz a resposta: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. E que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: a mão deles largarão a obra e eles não será concluída. O que isso significa? O inimigo quer que eu pare, que você pare. Com uma mentira, com uma falácia, inventando. Por isso que nós estamos declarando hoje restauração de discernimento. Isso mesmo. Deus nos deu esse espírito de discernir aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Aquilo que vem da parte de Deus e também aquilo que não vem da parte de Deus. Por isso, amados, neste momento, nessa quinta-feira, que o teu discernimento seja acordado, despertado. É como Paulo falou para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Veja, o dom foi dado, mas é Paulo que tinha que despertar o dom que estava dentro dele. Nesse momento, teu discernimento seja agora despertado. Para você ver, aquelas pessoas que se aproximam de ti, dizendo que é de Deus, para uma obra que é dele, mas nunca foi, e Jesus nunca esteve presente. Ou muitas vezes, declarando uma palavra mentirosa, para que você possa parar de prosseguir a sua caminhada. A nossa caminhada cristã é andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Destas três coisas, uma tão importante: quem corre não olha para trás, porque se olhar para trás, vai cair. Então, restaure o discernimento na tua vida. Hoje é o 23º dia e eu creio, faltando somente agora 29 dias daqui para frente, para que a gente possa reconstruir as nossas muralhas, fechar as brechas e não deixar o inimigo cirandar nas nossas vidas. Que você possa confiar, crer naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, no nome de Jesus. Amém, Jana? Amém. Deus é bom demais. Se você puder levar esse link da rádio, está no grupo da igreja, para que alguém que não tenha uma forma de estar vendo, mas ouvindo somente o programa, tem um link da rádio, está disponível, e tem também as ondas sonoras 104.1. E logo mais, hoje vai ser no finalzinho da manhã, que vai estar colocado no YouTube, para você passar para as pessoas que você ama. Amém? Todos aqui, nós temos aqui bastante pessoas: Alexandre Silva, Lourdes Barbosa, Vilma Maria, Nilton Flávio. Deus abençoe, meu Deus. Nossa irmã Nilda Santos, Eronilson. Pessoas que estão sempre, feito nosso irmão Genilson diz, de carteirinha aqui. Claudilene Paz, nossa irmã Gabriele Bezerra, Deus abençoe. E possamos crer que Deus tem um propósito para nossas vidas. Janaína Santos, que o nosso discernimento seja ativado para que possamos compreender e entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Liliane Manuel, que Deus abençoe. Cícera Maria, minha irmã, Deus abençoe em nome de Jesus. Paz para todos. Gilda Almena, que Deus abençoe. Elbanice, que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Deus. Justineide, que Deus abençoe. Nós vamos entrar no ar. Irmã Célia Vanderlei, Deus abençoe, minha irmã. Seja uma atalai, participe, compartilhe essa live em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Fala aí, dia 21. Dia 21, segunda-feira, 8 horas. Cura de casamento, cura de casais. Amém? Guarde essa data, faça parte desse culto abençoado em nome de Jesus. A glória de Deus. Que hora vai ser, Jana? Às 19h30. Não, mozinho. É às 20 horas. Às 20 horas. É às 20 horas. Mas a gente muda.
Eita, vai marcando essa data, segunda-feira. Amém? Dia 21. É na próxima segunda. A próxima segunda. Bom dia, bom dia! Bom dia! Graça e paz a todos. Estamos no ar com o programa do Ministério Palavras da Fé. Palavras que geram vida. E estamos aqui toda segunda até a sexta, de 7h30 até às 8 horas. Amém? E nesse momento, nós vamos orar a Deus, pedindo discernimento em tudo que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. E após nós iremos fazer uma confissão para a glória do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, consagramos este programa a Ti. Sopra o Teu Espírito sobre cada lar, restaura as famílias, sara os corações e estabelece a Tua paz. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Glória Toma a do Senhor. direção de tudo que vai ser feito. Usa o Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus nessa manhã de quinta-feira. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Amém? Para você que está nos ouvindo pela 104.1, nós estamos situados ali na rua Belmonte 352, no Vassoural, e pela rua Carlos Alexandre, número 38, que é uma rua lateral, é um quarteirão ali no Vassoural, do lado do presídio. E se você deseja fazer uma visita, estaremos sempre de portas abertas, coração aberto também, terça, quarta, sábado e domingo. Terça e quarta, 19h30, sábado e domingo, às 18 horas. E eu quero começar com você com uma confissão de fé. Diga assim comigo, para que a gente possa adentrar nas Escrituras Sagradas. Diga, Senhor Deus, Senhor Deus, eu profetizo profetizo uma semana de céus abertos uma semana de céus abertos sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha família. sobre a minha família. Eu declaro Eu declaro porta aberta porta e aberta tudo aquilo que foi trancado pelo inimigo e tudo aquilo que foi trancado pelo inimigo seja escancarado seja escancarado pelas tuas mãos poderosas. pelas tuas mãos Eu poderosas. declaro declaro que nada vai me parar, que nada vai me parar, porque eu estou debaixo da tua porque cobertura. estou debaixo da tua cobertura. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, Aonde eu colocar a planta dos meus pés, haverá favor, haverá favor, haverá graça. haverá graça. Onde houver luta, Onde houver luta, haverá vitória. haverá vitória. Onde houver silêncio, Onde houver silêncio, tua voz profética tua voz profética vai ecoar dentro de mim. vai ecoar dentro de mim. Que esta seja Que esta seja uma semana uma semana de recomeços, de recomeços, milagres, milagres, realizações, realizações, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu profetizo. Eu profetizo. Será uma semana Será uma semana inesquecível, inesquecível, cheio da tua glória. cheio da tua glória. Quem crer diz, Amém. amém. Profetizamos isso na sua vida. Amados, estamos falando aqui fora do ar, pelo Facebook, falando sobre o nosso 23º dia do propósito de 52 dias de jejum e oração. Isso mesmo. E aonde está escrito em Neemias capítulo 6, versos 6, começa no verso 7 até o 9. Fala que Neemias ele foi afrontado com uma carta dizendo, olha, estão dizendo isso de você. Uma mentira, uma falácia, né? Naquele momento, Neemias se levanta e diz, isso não é verdade. Eles querem que a gente pare. Toda vez que nós ouvimos uma palavra negativa, e se não houver um discernimento, nós iremos cair na falácia do inimigo. O inimigo, ele é astuto, sim, e ele quer parar você. Mas, se você tiver discernimento, você não vai ouvir as vozes nem de Sabalates, nem de Tobias e nem desse Gesem arábico. Amém? Toda forma de inimigo que se levantou contra a tua vida, caindo por terra, em nome de Jesus. Toda palavra mentirosa também, caindo por terra. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmo 127, verso 2. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A palavra de Deus nos diz que uma forma de preocupação, uma forma de ansiedade, ela não vem de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz, é inútil se levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste,
aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Isso é confiança. Não está dizendo que você deve ficar em rede esplêndida esperando o maná cair do céu. Não. Está falando daquelas pessoas que estão trocando a primazia, buscar a Deus em espírito e em verdade, para poder viver de uma maneira trabalhando demais e no final não tem a colheita daquilo que você colheu. Porque vai vir um cansaço, um enfado, e nisso vai trazer as preocupações, ansiedades. E nisso, amados, se Deus vai ficar acordado, então eu não preciso ficar. Ele diz que eu devo descansar no Senhor. Em todas as áreas, que nós possamos confiar em Deus e declarar a sua vontade e a sua bondade sobre nossas vidas. A dúvida é um pecado, como a ansiedade, como a forma de medo. Isso não vem de Deus, não procede de Deus. O livro de Romanos, capítulo 14, verso 23, diz para mim e para você: mas aquele que tem dúvida é condenado. Amados, dúvida é pecado. Pecado, tudo que não provém de fé é pecado. A Bíblia está dizendo isso. Tudo que vem como dúvida, incerteza, inconstância, tudo que não provém de fé é pecado. Fé é certeza. A fé é o firme fundamento. E nisto, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, em Hebreus 11, verso 1, eu não tenho como aceitar a fé se eu ando em dúvidas. Também não tenho como aceitar a dúvida se eu ando pela fé. Ora, a fé é a certeza de todas as coisas que se esperam em convicção de fatos que não se veem. Nós podemos viver, sim, não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. E nisto, a palavra vai dizer mais ainda, em Lucas capítulo 24, verso 38. Mas ele disse: porque estáis perturbado, e porque sobe dúvidas ao vosso coração. O inimigo, como aconteceu aqui com Neemias e Sabalat, Neemias, quando recebeu aquela carta afrontando, dizendo que o povo estava pensando isso, aquilo, outro, são dúvidas que o inimigo vai colocar no seu coração. Para cada propósito que nós estamos fazendo, existe uma palavra de reedificação para que você possa reerguer os muros de proteção, para que você não fique alheio, à mercê, a pessoas que venham trazer mentira, disse-me disso. Uma coisa bem interessante é que, hoje, quando a gente conta algo para alguém, a gente diz assim: olha, diga para fulano que fecha a porta tá hora. Aí a pessoa vai e diz para o outro: olha, o fulano disse que é para você fechar a porta tá hora porque tem um ladrão lá fora. E quando pensar que não, ele vai passar para outro: olha, fulano disse que a gente tem que fechar a porta porque tem um ladrão lá fora e ele está esperando alguém aqui dentro. Olha, um conto aumenta o ponto. Isso significa que nunca confie naquilo que as pessoas dizem. Tire a fonte, a verdade da fonte e não daquilo que as pessoas dizem. E a Bíblia está dizendo que você não deve mais confiar naquilo que estão dizendo ao teu respeito, mas confie naquilo que Deus diz ao teu respeito. Amados, a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E porquanto é necessário que aquele que aproxime-se de Deus crê que ele existe. E ele se tornará o quê? Galardoador, presenteador. Imagina você se aproximando de Deus. Não sei se é a vontade dele, não sei se ele quer isso na minha vida. Ele quer. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Isso, peça com fé para receber e não com dúvida. Nós passamos ontem um vídeo bem interessante na igreja, falando sobre a semente que não morre, onde muitas pessoas estão querendo usufruir de uma colheita, mas a semente está guardada ainda no coração. E a semente, ela precisa morrer para que ela possa dar frutos. E nisso, amados, a dúvida tem que morrer para que a fé possa prevalecer na tua vida. Nunca duvide daquilo que tem como promessa na sua vida. Nunca duvide de uma palavra que venha de Deus. A Bíblia Sagrada, em Tiago, capítulo 1, verso 6, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Isso vai acontecer. De que maneira? Quando eu duvido de algo, eu me torno inconstante. A bênção que estava chegando parou, paralisou. É como um anjo. O anjo está ao nosso serviço. Mas quando você não dá ordens, ou você não declara aquilo que ele tem que fazer, muitas vezes o inimigo ele está se aproveitando da nossa forma de conhecimento da palavra.
Eu não posso mais duvidar. Enquanto houver inocência, Deus, Ele quer um coração quebrantado, compungido, pessoas que sejam sinceros diante de Deus, e não pessoas que sejam altivas, pessoas que sejam independentes. Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. A palavra de Deus nos ensina que se eu tiver dúvida dentro do meu coração, eu não vou usufruir daquilo que o Senhor tem para mim. Nós não podemos viver nessa terra como se fossem mendigos, se nós temos a riqueza da graça de Deus. Nós não podemos viver nessa terra de uma maneira como escravos, se temos o poder divino de Deus, que opera em nós. Ele só vai agir na maneira que eu creio, na maneira que eu dispersar Ele dentro de mim. Está dentro de mim o zoé de Deus, a vida de Deus. Mateus, capítulo 21, verso 21, diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito, não somente fareis o que foi feito a essa figueira, mas até mesmo a este monte, se disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Se eu não duvidar, vai acontecer. Diga assim: se eu não duvidar, Se eu não duvidar, vai acontecer. vai acontecer. Então o inimigo, como esse propósito de hoje, ele vai querer colocar uma forma de inconsistência naquilo que você está vivendo. Não duvide. Deus prometeu, Ele é fiel. Deus falou, Ele cumpre. Palavras que nós possamos dizer para você hoje. A crise é coletiva e a prosperidade é individual. Diga isso. A crise é coletiva. A prosperidade é individual. Você decide. Está na coletividade de indecisos, de pessoas incrédulas, de pessoas que não acreditam no poder de Deus. Deus é bom e paga bem. Eu ouvi essa mensagem uma vez. Deus é bom e paga bem. Ele nunca vai deixar os seus filhos a mercê, a passar por privações. Muito pelo contrário. Ele vai dar o escape. Ele vai suprir as suas necessidades. Lucas capítulo 8, 18. Para alguém que está me ouvindo nessa manhã. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver lhe terá dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Isso é forte. Alguém que possa dizer, nesse momento, que possa dizer que tem alguma coisa, mas não crê, aqui dali vai ser tirado. E aquela pessoa que não tem mais crê, vai ser colocado para ela. É aquilo que nós declaramos, Deus tira de quem tem e dá quem não tem. Se você não valorizar aquilo que Deus tem colocado na tua vida, Deus te colocou fé. Diga, eu tenho fé do tipo de Deus. Eu tenho fé do tipo de Deus. E essa fé do tipo de Deus é para colocar coisas que não existem a existir. Coisas que estão longe para ficar perto. Aquilo que você tiver, lhe será tirado. E até aquilo que você não tiver, entenda, neste momento. Porque muitas vezes nós temos tudo e não somos gratos. Temos a fé e não colocamos em prática. Temos a unção de Deus e não usamos ela para poder afastar, quebrar cadeias, grilhões. Às vezes temos a provisão divina, mas não estamos requerindo isso. Tá bom. Essa forma de tá bom é assim mesmo? Não. Se revolte de uma maneira que você possa olhar para o mal e dizer, mal, tu já fosse derrotado. Tu não vai me enganar. Deus me deu discernimento. Deus me deu uma visão. Deus colocou em minha mão uma grande obra. E eu não vou andar como um mendigo, eu não vou andar como uma forma de andarilho. Nós não somos andarilhos, somos peregrinos, é diferente. O peregrino, ele anda, ele contempla, ele usufrui do que está vendo, andando. O andarilho não sabe para onde vai. E nisso, amados, nós somos ovelhas. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem tem um bom pastor não tem pastos secos, não vive em fome, não procura alimento em outros pastos. Isso é muito sério. O Ministério Palavras da Fé não tem cerca, não tem muro, não tem a forma de prender ninguém. Você vai para onde você quiser. Lá eu declaro, pastos verdes, águas tranquilas, frescas, sombra do Onipotente, você descansará. Lá tem alimento. Muitas vezes as pessoas ficam de um lado para outro, de um lado para outro, porque não tem alimento para se alimentar. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso é um propósito
propósito que você possa dizer: a quem eu estou ouvindo? A quem eu estou ouvindo? Porque a fé, Romanos 10, 17, logo a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Cristo. O que você tem ouvido? Morte, desgraça, novela, filme, ficção, alegorias, fantasias. Nós precisamos ouvir a palavra, para que a nossa fé se fundamente nela. Quantas pessoas estão firmes em coisas que são castelos de areia, não é isso? Ou aquela forma de você edificar algo que não seja rocha. Osés capítulo 4, verso 6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo ouve, o povo vê, mas o conhecimento da palavra é algo que é alimento. E nesses últimos dias a palavra de Deus nos diz que o povo terá comichão para não ouvir mais a palavra de Deus, para ouvir uma doutrina, para ouvir uma forma de mudança de caráter, para mudar de dentro para fora. Toda a atmosfera é você que administra, se você crê ou deixa de crer. Se você coloca em prática os ensinamentos bíblicos, ou você começa a viver somente eu acho, eu penso, eu imagino, porque tem que ser assim mesmo. Não. Nesse momento comece a crer com uma fé fervorosa. Há um momento que a gente tem tanta raiva, que a gente diz uma coisa, naquele mesmo momento, pá, acontece. Pega essa mesma ira e coloca a tua fé e veja o que vai acontecer na sua vida. Não consigo. Muda a estratégia. Muitas vezes você vai orar e ora como se fosse um derrotado. Ore como um vencedor. Talvez você esteja declarando: Senhor, eu quero que tanto acontecesse isso na minha vida, mas nada acontece porque você não se aproxima nem diante de Deus, crendo que Ele existe e pode fazer alguma coisa. Você olha dizendo: se for a vontade de Deus. Mas já sabemos qual é a vontade de Deus. Já imaginou alguém dizendo assim, toda vez, quando termina o mês, acaba o dinheiro? Amados, você está declarando: toda vez que eu pego o dinheiro, meu dinheiro se acaba. Não chega nem o final do mês. Outros dizem: a minha vida só vai pagar a conta. Amados, essa forma de falta de fé, que você possa dizer: recebi o salário, hoje é 3, aí você vai receber até o dia 5, eu não sei, e você dizer assim: quando o dinheiro chegar na minha mão, não vai faltar, vai sobrar. As contas serão pagas e o dinheiro vai sobrar. Eu não vou ter esse dinheiro para comprar remédios. Para para pensar. Aquela pessoa que guarda aquele dinheiro e diz assim: isso aqui é para uma emergência, não para uma necessidade. Isso aqui é para uma doença. Veja, que fé é essa que você tem para não crer que Deus pode conservar você curado e sarado? Que fé é essa que você tem que você começa a colocar coisas para dias que vão vir? Coloque, armazene, não é errado, mas diga para que serve, para você usufruir, você, sua casa, para que você possa se alegrar, você e sua casa. Amados, a preocupação, ela tira você do centro da vontade de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 31, vai até o 34, que diz assim: não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios procuram essas coisas. Mas nosso Pai Celestial, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Por isso precisamos primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Comida, o beber e o vestir. Muitas vezes a sua fé está em coisas que a Bíblia não diz que Deus vai acrescentar. E eu não quero que Deus acrescente, eu quero que Deus seja o centro da minha vida. Porque eu tenho a totalidade de Deus, as promessas de Deus, nada vai faltar. Eu não terei falta de nada. Mas a ansiedade faz com que você se preocupe com comer, com beber, com vestir. E isso é o gentios, aqueles que não têm uma esperança. Deus cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Aquilo que você mais deseja na sua vida, se você crer, Deus ele vai realizar. A cor, o tamanho, o comprimento, a largura. Não importa. Pode ser impossível para você. Eu vou contar uma história aqui, porque tinha um senhor, ele se converteu na roça, e havia um pregador que foi pregar e ganhou um terno, amados, que era verde-limão. E tinha um irmão no interior. Naquele momento ele teve uma conexão, alguém disse: olha, vamos pregar na nossa igreja, no interior. Vamos, eu vou. Estava livre a agenda. Quando ele chega lá,
ele conhece vários irmãos, e naquele momento, ele conhece um irmãozinho que dizia: minha oração, pastor, é ter um terno verde-limão. Senhor, eu peço a Deus, é o meu sonho. E naquele momento, aquele homem tinha ganhado aquele terno, numa capital. Ele disse: eu nunca vou usar isso. Mas havia alguém orando, crendo, esperando, com paciência, não com ansiedade, mas com a certeza que ia ganhar aquele terno. Naquele momento, aquele homem levanta, abre sua mala e diz: olha, seu tamanho, nós somos iguais, seu tamanho, seu perfil está aqui. Tem coisas que vai chegar nas nossas vidas que a gente vai dizer: nunca vou usar isso. Mas Deus está usando você para ser um canal para abençoar outras pessoas. Até aquilo que você ganha como seu salário, Deus concede a você tantas coisas, mas é para você ajudar o seu próximo. Pessoas exatamente nesse momento estão pedindo uma lata de leite, uma forma de uma fralda, ou até uma medicação para uma criança, um alimento. E Deus levanta pessoas que estão sensíveis à voz de Deus para tirar essa preocupação de alguém. Porque Deus manda na porta. Então você não precisa pedir a ninguém. Peça a Deus. Dobre seus joelhos. Peça a Deus. Clame. Dizendo: Senhor, eu creio. Houve um momento que eu não vou contar a pessoa para não cantar trombetas, no modo de falar o nome, que havia uma mãe com 3 filhos e eles começaram a orar, não tinha nada na sua casa, nada vezes nada. E naquele momento alguém leva uma feira, mas antes o Espírito Santo fala com ele e diz assim: faça uma feira, do jeito que você compra a sua casa. E naquele momento aquela pessoa fez. E para onde eu vou levar? E o Espírito Santo diz: eu vou levar você lá. E naquele momento aquela pessoa começa a andar aquele bairro, e ele para em uma rua, numa esquina, e olha e vê uma criança debruçado em uma janela. E quando eu paro, eita, Jesus! Naquele momento a criança vê o carro parado e ela diz: mãe, a comida chegou, a gente vai tomar café, almoçar e jantar junto. Eles não tinham tomado café, eles não tinham almoçado, eles não tinham jantado, mas naquele momento a mãe estava dizendo, feito Elias: se você vê um carro parado na porta, Elias dizendo: se você vê alguma coisa no céu, me diga. Naquele momento o carro parou na porta, aquela criança diz: mãe, chegou. E chegou a providência, porque havia alguém orando, não com ansiedade, mas com certeza de que a provisão ia chegar na sua vida. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, essa palavra de conhecimento, para que você possa entender que o teu clamor, o Senhor escuta, mas a tua ansiedade faz com que aquilo que era para chegar, demore a chegar. Não vos quinteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Descanse no Senhor. Se alegre no Senhor. Tudo que está previsto para a vida, nós temos o sim e nós temos o amém. Não declare aquilo que você vê, mas declare aquilo que você crê. Preocupação é a antecipação do problema. Isso mesmo. Temos a fé, que é a antecipação da bênção. A fé antecipa a bênção. A ansiedade antecipa o problema. Você possa trazer para você aquilo que você deseja através da palavra do Senhor. Não trate os seus problemas como se já existisse, mas trate o milagre como já existisse. Isso mesmo. A ansiedade faz com que você possa ter pensamentos: vai acontecer, já acontecendo? Não. Peraí, ansiedade não. Eu vou trazer fé agora. Eu vou trazer à existência aquilo que eu quero viver. Lamentações 3:21. Todavia, lembra-me também do que pode me dar esperança, ou trago à memória aquilo que possa me trazer esperança. Declaro: a fé antecipa o milagre. Se você crê, aquele milagre que tanto você precisa pode chegar agora na tua vida e o nome do Senhor ser glorificado. Os milagres vêm porque eu me posiciono. Os milagres da sua vida chegarão também se você se posicionar. Amados, aquilo que o tempo está dizendo, eu quero trazer para você. O agricultor prepara a terra, planta antes da chuva caírem. E isso é fé.
Plantar depois que as chuvas acontecem é perca de colheita. O agricultor, ele limpa, ara a terra, fofa a terra e planta a semente, esperando a chuva, crendo que Deus dará a chuva no tempo correto. Isso é fé. O agricultor, ele planta a batata, não vê o fruto crescendo, mas ele sabe que no tempo certo, ele mete a enxada lá e arranca o fruto. Isso é fé. A semente que é lançada sobre a terra por si próprio produzirá o fruto, o crescimento. Mas se você tiver fé, se você se levantar com autoridade, em novidade de vida. Amados, Atos capítulo 16, 31 diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. E eu quero terminar aqui. Talvez você esteja vendo uma casa completamente destruída de vícios, brigas, intrigas, confusões. Mas o Senhor tem um propósito de Ele trazer você, sua casa, para os pés do Senhor. E eu quero fazer uma oração nesse momento. Não de ansiedade, mas de convicção daquilo que é verdade, daquilo que vai acontecer. Que você possa, nesse momento, crer. Você, sua casa, salvo, remido para a glória de Deus. João 16, 33 diz assim: Ele disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo, tenham ânimo, tenham fé. Eu venci o mundo. Para que vocês tenham paz. Shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não estou chamando você para ser crente, não. Estou dizendo para você entregar a sua vida para Jesus. E Ele pode mudar a sua história. Faça essa confissão. Ou mesmo que você esteja num leito de dor e não sabe o que fazer, comece a confessar a cura, a salvação, e ela virá. Ore assim comigo e diga: Senhor Deus, Senhor Deus, eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida em Tuas mãos. em Tuas mãos. E eu creio E eu creio que essa ansiedade, que esta ansiedade, esse medo, que esse medo será tirado de mim, será tirado de mim, porque será colocado porque será o colocado Teu Espírito Santo. o Teu Espírito Santo. Senhor Deus, Senhor Deus, eu confesso eu confesso que Jesus Cristo, que Jesus Cristo, Teu Filho, o Teu que Filho, morreu naquela cruz, que morreu naquela cruz, morreu no meu lugar. morreu no meu lugar. E eu declaro, E eu declaro, confesso confesso de todo o meu de coração, todo o meu de coração, toda a minha alma, de toda a minha alma, que Ele é que Ele é o meu Senhor, o meu Senhor, meu Redentor meu Redentor e o meu Salvador. e o meu Salvador. Senhor Deus, Senhor Deus, me aceita, me aceita, me recebe me recebe como Teu Filho. como Teu Filho. Jesus, Jesus, me recebe, me recebe, porque eu declaro porque eu declaro que Tu és que Tu és o meu Rei, o meu Rei, o meu Senhor o meu e o Senhor meu Salvador. e o meu Salvador. Deus Pai, Deus Pai, faz morada em mim, faz morada em mim, através do Teu Espírito Santo. através do Teu Espírito Santo. Eu confesso Eu confesso com a minha boca, com a minha boca, crendo crendo com o meu coração. com o meu coração. Amém. Amém. Se você fez essa confissão de fé, nós declaramos: Pai, que estes que fizeram essa confissão de fé, o Senhor possa perdoá-lo, recebê-lo como filho, e que o seu nome seja escrito no livro da vida, e ele se torne morada do Espírito Santo. E Jesus, Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem crê diz amém. Essa é a palavra de confissão de fé. Que o Senhor possa te renovar tua mente, tua história, aquilo que você possa declarar. Hoje eu vou confiar em Deus. Eu sei que a minha provisão vai chegar. Que vem do norte, que vem do sul, que vem do leste e que vem do oeste. As bênçãos de Deus sobre a tua vida. Amém? Amém. Guarda essa data aí, dia 20 de julho. 21. Desculpa, dia 21 de julho, lá na igreja Ministério Palácio da Fé. Cura de casamentos, cura de casais, cura de relacionamentos, para a glória de Deus. Uma quinta-feira. Um abraço para Joaquim. Eita, eu quero mandar um abraço para Joaquim, filho da nossa irmã Raíza, que essa criança abençoada, onde me vê, se alegra. Que Deus te abençoe, Joaquim, com um dia de paz, de bênção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A você, seus pais, em nome de Jesus. Amém? Tem como falar aqui, irmão? Ainda? Vamos falar aqui dos nossos amigos, irmãos, que interagiu conosco nessa manhã. Amém.
Quem interagiu hoje foi Alexandra, Lourdes, Vilma, Newton, Nilda, Erilson, Claudilene, Gabriele, Janaína Santos, Liliane, Cícera, Elbanice, Gilda, Jucicleide, Irmã Célia, Nalva, Rosilene, Valéria, Lenilda, Genivalda, Silene e todos do Fabrico, Girlene, Geisa, Irmã Cleonice, Valéria Izé, Zéza, Cineide, Eveline, Aparecida, Amanda, Irmã Julita, Juvita. É a mãe da nossa irmã Amanda. Leiliane, Carla Gomes, Márcio Ibia, Ana Monteiro, Edilza e Ilza. E todos que estão nos vendo, ouvindo nessa manhã de quinta-feira, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus, que os cumprimentos das promessas do Senhor sejam reais na tua vida, para a glória de Deus. Receba a bênção de Deus. Amanhã, se Deus permitir, sexta-feira, estaremos aqui nessa programação da rádio, na 104.1. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida. Em nome do Pai que nos deu a vida, em o nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? E paz.